Olá, prezados estudantes da turma EJA 3. Desejo inicialmente uma semana abençoada para todos nós. Estamos na nossa terceira aula, de língua portuguesa e nesta aula nós vamos estudar um poema intitulado 2 e 2, 4, do poeta Ferreira Goulart. Além dessa análise poética do estudo do texto do poema, nós vamos aproveitar e também vamos estudar conjunção. Nós, na verdade, vamos dar continuidade aos nossos estudos da coesão no texto, né? E vamos aproveitar essa aula de hoje para a gente analisar o sentido concessivo que a conjunção embora estabelece nos textos. Então fiquem ligados porque a aula está muito legal. Bem, o que a gente pode perceber antes de apresentar para vocês o poema do Ferreira Goulart, vamos entender em que contexto histórico, em que contexto político e social Ferreira Goulart produziu o poema 2 e 2, 4. Então vejam o que é que o próprio escritor falou, sobre a época em que ele escreveu o poema. Ele diz: muitos amigos estavam presos, muita gente sumiu, então havia muito desapontamento em todos nós, que tínhamos lutado pela reforma agrária, pela mudança de condições do país. Então, esse poema foi escrito um pouco pensando nas pessoas que estavam presas e em tudo, em todos nós que estávamos perdendo o ânimo. Então, meus caros estudantes, a gente já consegue entender o contexto político, social, histórico em que se vivia na época em que o Ferreira Goulart produziu o poema. Ele fala aí de um momento no Brasil em que não havia liberdade de expressão. Logicamente, vocês que já estudaram isso em história, logo vocês conseguem fazer um link, com a época da ditadura militar. Então as pessoas estavam desesperançosas, as pessoas não tinham a liberdade de expressão nem a liberdade política. Além disso, havia uma forte recessão, uma crise econômica no país. Então esse era o contexto que levou o Ferreira Goulart a escrever um poema. Ele já escreve, a gente já começa a perceber que esse poema, essa poesia, não é um poema de cunho sentimental, onde o artista ele olha apenas para o seu universo interior, meio que egocêntrico, como aconteceu, por exemplo, no romantismo. A gente já vai perceber, quando a gente fazer uma análise agora e conhecer o poema, que se trata de um poema já modernista, um poema em que a literatura ela se volta para uma questão importante, que é a questão social, o chamado engajamento social do artista. Então é nesse contexto que o Ferreira Goulart produz o poema que nós vamos analisar e vamos conhecer agora. Bem, como eu alertei para vocês, 2 e 2, 4. Esse é o título do poema do Ferreira Goulart. Então o poema está dividido em 4 estrofes. Na primeira estrofe, ele diz aqui, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Na segunda estrofe ele segue afirmando: como teus olhos são claros e a tua pele morena. Como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria por trás do terror me acena. E a noite carrega o dia no seu colo de açucena. E aí ele vai finalizar o poema dizendo: sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Bem,
queridos estudantes, o poema, se a gente não tiver, talvez, um entendimento do contexto social, político e histórico que levou Ferreira Goulart a produzi-lo, a gente pode não interpretar bem, ter mais dificuldade de interpretar o que ele quer dizer. Mas vamos analisar. Olha, logo de cara aqui, na primeira estrofe do poema, ele parte de uma afirmativa de que 2 e 2 são 4. Ele diz, ó, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Interessante, né? Ele começa a partir de ele quer dar uma certeza ao leitor. O eu lírico que fala aí no poema, ele parte de uma certeza até matemática. 2 e 2 são 4. Ninguém vai discutir isso dentro de uma linguagem matemática. Ou seja, isso é o eu lírico do poema querendo garantir uma verdade. A verdade dele é que, do jeito que 2 e 2 são 4, ele diz para a gente, ele afirma para todos nós, leitores, e as pessoas daquela época, que viver vale a pena. Veja que coisa interessante. Mas ele diz, viver vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Olha, por que o pão é caro? Por que o pão é caro? Foi aquilo que a gente leu no início da aula, né? No depoimento que o próprio autor do poema deu, né? Numa reportagem, numa Bienal. Ele estava participando de uma Bienal e os repórteres perguntaram a ele sobre esse poema. Aí ele diz, ó, que o momento era um momento de custo de vida muito elevado, né? O alto custo de vida, por isso que o pão é caro, né? E também a liberdade pequena. Ou seja, as pessoas não tinham a liberdade de expressão, as pessoas não tinham a liberdade política. O que era de se esperar? Era de se esperar que essas pessoas estivessem mais desesperançosas, né? As pessoas estivessem descrentes. E ele sentindo isso, que havia uma falta de ânimo, né? De ânimo social nas pessoas, talvez até nele mesmo, ele produz um poema querendo incentivar uma visão positiva. Ou seja, embora o pão esteja caro, embora a gasolina esteja caro, a liberdade está sendo pequena, ela está sendo tolhida, né, devido a um regime militar que não proporcionava a liberdade de expressão das pessoas. Ele diz, a vida vale a pena. Ou seja, é um sentimento de esperança, de encorajamento. Mas não no sentido apenas também de as pessoas ficarem de braços cruzados. Lógico que nas entrelinhas aí, há uma ideia do eu lírico de que as pessoas devem acreditar. Mas esse acreditar também está no sentido de reagir, né? De ter esperança, não de esperar, mas a esperança de esperançar, a esperança de correr atrás, né? E o poema continua com a comparação, ó, a conjunção comparativa que nós já estudamos nas aulas anteriores. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena. Essa segunda estrofe, ele compara o que aqui? Quando ele diz, como teus olhos são claros e a tua pele morena. Ele compara com a vida vale a pena. Só que ele não repete mais lá na segunda estrofe. Ela fica implícita. Ele diz, ó, a vida vale a pena, como teus olhos são claros e a tua pele morena. Ele usa o recurso, né, essa figura de linguagem aí, a comparação, e para isso ele usa o principal conectivo de comparação, que nós já estudamos na aula anterior, como. Aí depois ele segue fazendo comparações ainda, ó, como um tempo de alegria, por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia, no seu colo de açucena. Então ele continua fazendo a comparação de quê? De que a vida vale a pena. Ele traz isso aqui, ó. A vida vale a pena, ele traz aqui também para a terceira estrofe, ó. A vida vale a pena, fazer o link aqui, ó. A vida vale a pena, como um tempo de alegria por trás do terror me acena. E a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Então ele diz, do mesmo jeito que um tempo de alegria por trás do terror me acena, ou seja, a vida vale a pena. Estamos vivendo um momento de terror, né? Mas vai vir um tempo de alegria. É essa mensagem de ânimo e de visão positiva que o eu lírico passa para nós leitores. E ele finaliza aqui, na última estrofe, afirmando o seguinte: sei que 2 e 2 são 4. Olha, ele repete a lógica da verdade matemática. Sei que 2 e 2 são 4.
sei que a vida vale a pena. É a grande mensagem que ele quer passar. Mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Então, minha gente, fica muito evidente aí, nesse belíssimo poema do Ferreira Goulart, o contexto vivido na época, né, de uma certa repressão, da falta de liberdade política e social, além de uma crise econômica que deixava as pessoas desesperançosas, desanimadas. Mas o eu lírico desse poema vem dizer que é possível acreditar, né? É possível acreditar na vida, porque viver vale a pena. Então vamos fazer uma análise agora do aspecto mais importante do poema e, em seguida, a gente estudar também esse valor expressivo da expressão mesmo que. Qual o sentido que o mesmo que, além do embora, né, como conjunção concessiva, estabeleceu no texto? Preste atenção. Bem, agora a gente começa a fazer a análise do texto mesmo, né? Não é mais uma análise mais poética, uma análise interpretativa do poema. Agora uma análise, primeiro vamos fazer uma análise do próprio texto estudado, né? Das questões do que o autor, do que o eu lírico quis apresentar, para depois a gente fazer uma análise linguística desse poema também. Então, o primeiro aspecto que eu destaquei aqui é essa aqui, ó. Logo a primeira estrofe. A primeira estrofe do poema apresenta uma síntese, ó, um resumo, uma síntese das ideias principais que o poema aborda. O que o eu lírico quer passar como mensagem, a gente já percebe aqui, nessa primeira estrofe, quando ele diz: como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. O que é que ele quis mostrar? Eu fiz aqui uma síntese. Primeira coisa que a gente observou no poema, essa primeira estrofe já denuncia. A situação da época era desfavorável, né? E a segunda situação está aqui, ó. Custo de vida elevado e a falta de liberdade de expressão e nem de liberdade política, como a gente já acabou de analisar. Com base nisso, com base nesses dois aspectos, o poema ele sintetiza justamente esse desejo. Ó. Qual é o desejo do eu lírico? É de animar as pessoas, dizendo que viver vale a pena, apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades, apesar das pedras no caminho. A gente pode fazer até aqui uma intertextualidade com Carlos Drummond de Andrade, naquele texto que ele diz que há pedras no caminho. Nunca esquecerei que havia pedras no caminho. Mas essas pedras no caminho, elas precisam ser superadas. A mesma coisa é o que Ferreira Goulart traz nesse poema, né? Havia um desânimo nas pessoas devido a esse contexto de vida. Mas ele diz que viver vale a pena. E para finalizar nossa aula, a gente vai fazer um pouco de análise linguística aqui, ó, com base nesse poema também. E essa análise linguística de hoje está muito relacionada nisso aqui, ó. Existem as conjunções concessivas. Mas, queridos alunos, o que é essa concessão? Ó, uma concessão é considerada uma atitude aparentemente contrária ao previsto ou ao esperado. Então, eu uso a concessão quando eu quebro essa expectativa em relação a uma atitude que era aparentemente esperada, mas ela não acontece, certo? É a chamada quebra da expectativa. Onde foi que isso aconteceu no poema? Ó, em dois momentos. Logo aqui, na primeira estrofe, eu trouxe aqui de volta a primeira estrofe. Quando ele diz, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, olha a importância desse embora. Ó. Ele diz, ó, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Ora, pessoal, se o pão é caro e a liberdade é pequena, essa situação não era para a gente imaginar que viver valesse a pena. Era para todo mundo estar desesperançoso, desanimado. Mas olha o que ele faz. Ele diz que, embora o pão seja caro e a liberdade pequena, viver vale a pena. Isso daí, pessoal, esse embora aqui, essa conjunção, ela serviu para estabelecer justamente esse sentido. Que sentido foi? O sentido de concessão, o sentido concessivo, que é aquele que acontece, né, quando você liga uma situação que
era esperada e ela não acontece. Né? Aparentemente acontece o contrário do que era previsto ou esperado. E para finalizar, observe que na última estrofe aqui, ó, na última estrofe do poema, ele praticamente usa o mesmo recurso, só que ele muda agora a conjunção embora para o mesmo que. O que eu quero mostrar para vocês é esse mesmo que tem o mesmo sentido do embora. Também é uma expressão concessiva. Ele diz, ó, a vida vale a pena, mesmo que poderia ser embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Tranquilo? Perceberam? Isso é um recurso muito interessante até para vocês quando escreverem os textos dissertativos. Lá na redação do Enem, eu posso usar embora, eu posso usar mesmo que. Todas esses dois conectivos servem para estabelecer um sentido concessivo. E o que é mais importante? Na aula de hoje, a gente aprendeu o que é essa concessão. Aqui, ó, concessão. O que é o sentido concessivo? A concessão é considerada uma atitude aparentemente contrária ao previsto ou esperado. É como aconteceu aqui, ó. Embora o pão seja caro e a liberdade pequena, a vida vale a pena. Né? O que era esperado aí, o normal, o aparentemente normal, era que a vida não valesse a pena, né? Dentro de um cenário em que tudo está caro e a liberdade pequena. Porém, pessoal, a concessão serve para estabelecer essa quebra de expectativa. E eu finalizo a aula de hoje passando essa mensagem para vocês, né? Parafraseando o grande escritor maranhense, o grande crítico de arte maranhense, Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, ele quando disse, né? Vale a pena viver, apesar das dificuldades. É o que eu digo a vocês. No contexto atual, nas nossas vidas, estamos vivendo aí pandemias, N dificuldades. Mas não esqueçam, é preciso ter esperança, é preciso ter o ânimo de que estudar vale a pena e viver vale a pena. Vamos buscar a nossa felicidade sempre. Beijo para todos.